e versículo de número 15. Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo 15. Enquanto os irmãos encontram, eu quero reforçar o pensamento de que nós queremos voltar a ouvir os irmãos testemunhar, como a irmã veio aqui. Antes da pandemia nós tínhamos esse hábito, né? Os irmãos vêm dar testemunho aqui, uma cura, um milagre, participou de uma campanha, Deus agiu, e nós queremos resgatar esse hábito que se perdeu depois da pandemia. Não sei se os irmãos estão mais tímidos do que antes, com vergonha. Se for o caso, o obreiro vai até onde você está. A gente muda, em vez de vir aqui, o obreiro leva o microfone até onde está a pessoa, dá o testemunho, porque o testemunho ajuda a edificar. Por exemplo, o Breno me contou um testemunho que quinta-feira, quando nós pedimos para colocar a mão no coração para fazer a oração da fé no final da mensagem, estava com um projeto, estava todo entravado, né? Impedimentos. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que aconteceu é que o telefone dele tocou e a porta se abriu e Deus operou. Então, vamos testemunhar, porque Deus ainda é o mesmo, Deus ainda opera e está operando. Hoje nós estamos encerrando a campanha. A próxima campanha vai ser essa. O tema vai ser o limite da dor. É o tema da próxima campanha. O limite da dor. Qual é o limite da dor? Qual é o limite da luta que você enfrenta? Da sua batalha, do problema, da enfermidade. Qual é o limite? Você chegou no limite? Quando você chegar no limite, é hora de Deus operar. Então o tema da próxima campanha é este, o limite da dor. É o tema que vai começar quinta-feira que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza, estava pregando num congresso fora, ouvindo uma rádio evangélica, e aí naquela programação me veio este tema, o limite da dor. E é o tema eu falei para minha esposa, é o tema da próxima campanha, vai ser esse tema. Amém? Que Deus é Deus que opera nos nossos limites. Vamos ler Neemias capítulo 6, versículo 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu. Elu é agosto a setembro no nosso calendário, Elu no calendário hebraico. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, ou agosto a setembro, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Amém e amém. Podem sentar, adorando a Jesus. Dar glória a Deus aqui é de graça. Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Eu quero apresentar o Gustavo, que nos visita nesta noite. Onde está o Gustavo que nos visita nesta noite? Ali está o Gustavo, muito bem. Quero perguntar à igreja se a igreja está feliz com a presença do Gustavo em nosso meio. Se é verdade, digamos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Gustavo, seja sempre bem-vindo à casa de Deus, à casa do Pai. Meus amados, estamos no encerramento desta campanha, rompendo obstáculos. Durante 6 quinta-feiras, na verdade 7 já, porque pregamos uma mensagem antes de começar esta campanha. Deus certamente, com certeza, tem falado conosco acerca da sua graça, poder, soberania, majestade e capacidade de nos ajudar a romper obstáculos. E quando nós não tivermos condições de romper obstáculos que são intransponíveis para nós, Ele romperá estes obstáculos por nós. Não é diferente da história contida no texto que nós lemos nesta noite, que é muito conhecida, que é a história de Neemias, cujo livro traz o seu próprio nome. Homem este que é um homem extraordinário, porque sendo chamado por Deus para cumprir
uma função na sua vida aqui na terra, ele não desanimou diante dos obstáculos, das dificuldades, pressões e provações que ele sofreu para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. O nome Neemias significa Jeová conforta, e quem conhece a sua história sabe que Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, e ser copeiro naquele tempo no palácio era como uma espécie de ministro. Ele era um ministro que cuidava da casa real, no quesito o vinho da casa real, da despensa da casa real, sendo ele próprio o responsável para dar o vinho na mão do rei Artaxerxes. Era ele quem primeiro experimentava o vinho, o suco, o vinho, para que depois o rei pudesse tomar, se este não tivesse contaminado, pois comumente naquele tempo costumava-se assassinar os reis colocando veneno nas suas bebidas. Então o copeiro tinha essa responsabilidade, além de cuidar da despensa, também experimentar o vinho que o rei ia beber antes de tomar, para que o rei pudesse não ser assassinado ou sofrer um assassinato. Estando exercendo esta posição muito relevante para qualquer um que estivesse exercendo no seu tempo, Neemias vai receber um chamado de Deus, chamado por Deus para cumprir um propósito. Quem conhece sua história, no capítulo de número 1, seu irmão Anani chega de Jerusalém, e Neemias, como um bom judeu, preocupado com a condição do seu povo, da sua cidade, ele pergunta como é que está o povo ali, como se encontra o povo, e a resposta que ele recebe de seu irmão é que o povo que voltou do cativeiro está em grande miséria. Os muros da cidade estão derrubados, suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias recebe esta informação da condição miserável que se encontrava o povo, não só e materialmente falando, mas também espiritualmente e politicamente, socialmente, porque aquele povo até então, mesmo tendo retornado, e já se passado quase 70 anos de retorno, aquele povo vivia ainda como um povo vassalo, na extrema pobreza, de forma que mesmo já tendo retornado do cativeiro babilônico, ainda não eram reconhecidos como povo, como nação, dominado debaixo da mão dos governantes que respondiam diretamente ao rei da Média e da Pérsia. Neste caso aqui, os samaritanos que estavam ali colocados na cidade de Samaria. Ele recebe este chamado mediante a condição que se encontra o seu povo, com o propósito de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, os muros que protegiam a cidade. A verdade é que Esdras já tinha retornado um tempo antes para restaurar a moral do povo espiritualmente, pois o povo já tinha reconstruído o templo 22 anos depois que retornaram do cativeiro, mas ainda não estavam servindo a Deus com toda a fidelidade que a lei de Deus exigia. Então Esdras retorna com a segunda leva, e Esdras é um sacerdote, muito possivelmente o fundador das sinagogas, o homem que criou as sinagogas, que eram cultos ou templos construídos para o povo adorar a Deus fora de Jerusalém, pois até então
O único lugar onde se cultuava a Deus era em Jerusalém, porque a lei determinava isto. Mas como não tinha mais templo, Esdras criou uma grande escola ainda no cativeiro, conhecido como grande sacerdote. Muito possivelmente foi Esdras quem compilou, juntou todos os livros do Antigo Testamento e formou o cânon do Antigo Testamento. Muito possivelmente foi ele. Então ele volta para Jerusalém, ele restaura a lei no coração do povo. Mas mesmo o povo já tendo sido restaurado em relação à lei de Deus, aquele povo precisava ser restaurado nacionalmente. Eles não tinham, a moral do povo estava lá embaixo, porque a sua cidade estava destruída, os muros também. Então as nações vizinhas ainda não os reconheciam como um povo restaurado, um povo que Deus restaurou. Então Deus levanta Neemias. Talvez nesta noite, para você, para nós que não entende o contexto da nação judaica, talvez pense que restaurar muros não seja algo de extrema importância. Você vai ver que é tão importante que está registrado nas Escrituras, está registrado na Bíblia, como inspirado por Deus, a importância de se restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Então ele é enviado por Deus, ou levantado por Deus, para reconstruir os muros de Jerusalém. Os dois livros, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, que estão próximos na nossa Bíblia, juntos mostram a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e a sua palavra. Eu quero dizer para você, abrindo um parênteses na minha mensagem, pegando uma carona na fala que foi falada aqui pelo Luan, que todo crente precisa buscar um renovo na sua vida espiritual. Dependente do tempo de crente que você tenha, você precisa buscar um renovo. Tem gente com a propositura de que não é porque eu já amadureci na fé, eu já tenho 40 anos de crente, eu já amadureci, não preciso mais dar lugar. Precisa. Todo crente, independente do tempo de ano que tenha, tem que buscar renovo, renovação espiritual para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Neemias recebe a notícia da situação de Jerusalém, como estavam os seus irmãos, a primeira atitude que Neemias vai tomar é a atitude de orar. Desde a primeira mensagem sobre romper obstáculos aqui, nós mostramos que esta é a primeira atitude para qualquer pessoa que quer romper obstáculos, que quer vencer obstáculos. A primeira atitude diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande barreira, diante de um grande problema, diante de um grande gigante, é ir para a oração. Nós lemos no texto, que é o texto base da campanha, que quando os filisteus, eles se levantaram contra Davi, quem sabe uma das suas últimas tentativas de ceifar a vida de Davi e impedir que Davi reinasse sobre Israel, e eles se reuniram para atacá-lo. O texto diz: e consultou Davi ao Senhor. Foi a primeira coisa que Davi fez, foi ir orar, foi consultar a Deus, foi perguntar para Deus se Deus estava com ele naquela batalha, e se Deus estava com ele naquela peleja. Então foi a mesma coisa que Neemias fez. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. Ele foi falar com Deus em oração, ele foi clamar ao Senhor, foi perguntar para Deus qual era o seu propósito, porque a partir do momento em que Neemias recebeu esta notícia, Deus colocou no seu coração o peso que estava no coração de Deus. Antes de Neemias tomar qualquer atitude, antes de Neemias tomar qualquer decisão, antes de Neemias tomar qualquer postura, ele foi orar ao Senhor. E o texto sagrado vai nos dizer que Neemias orou por 4 meses. Durante 4 meses ele orou. A Bíblia Sagrada registra nos primeiros versículos do capítulo 1, ele orando, uma parte da sua oração.
mas o texto sagrado na própria Bíblia vai nos mostrar que ele orou durante 4 meses ao Senhor, pedindo a Deus que Deus criasse uma situação e uma oportunidade que ele pudesse retornar para reconstruir os muros de Jerusalém. Aqui Neemias já não tinha dúvidas do que Deus queria com ele, mas Neemias não podia tomar a atitude de ir por conta própria, porque ele era um vassalo do rei, ele era um súdito de Artaxerxes, e ele só poderia ir reconstruir os muros de Jerusalém se o rei lhe desse um decreto confirmando este propósito. O rei tinha que permitir ele ir, o rei tinha que liberá-lo, o rei precisava dar a ele este direito de ir e reconstruir. Ele não podia por conta própria e nem vontade própria tomar a decisão de ir. Então ele precisa, já diante deste primeiro obstáculo que está diante dele, a permissão do rei para voltar a Jerusalém. E ele sabia, naquele tempo principalmente, que os reis eram como os deuses, se autoconsideravam deuses. Tirava a vida de qualquer pessoa, bastava sentir algum sentimento avesso a alguma pessoa, não dava valor à vida, principalmente dos servos e dos empregados. Para Neemias ir reconstruir o muro, Deus precisava operar na vida do rei Artaxerxes, de forma que quando chegasse o momento de Neemias revelar o desejo do seu coração, o coração do rei tivesse sido tocado pela mão poderosa daquele que fez os céus e a terra. Salomão mesmo já escreve no livro de Provérbios que o coração do rei está na mão do Senhor, e o Senhor inclina para onde ele quer. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele foi orar, e aí depois que ele orou, depois que ele clamou, depois que ele falou com Deus, ou estava falando com Deus, durante 4 meses, nós vamos aprender uma segunda lição com Neemias, que é a lição de que enquanto nós estivermos orando, para que Deus nos ajude a vencer e romper os obstáculos, nós precisamos esperar que Deus crie as oportunidades, e quando Ele criar, nós precisamos agir. Nós não podemos deixar que as oportunidades passem, que as oportunidades vão embora, porque às vezes nós estamos orando a Deus, pedindo que Deus faça algo, que Deus nos ajude a romper com o obstáculo que está diante de nós, e Deus vai criando as oportunidades favoráveis, mas nós oramos, mas não vigiamos, estamos dispersos diante do agir, do trabalhar de Deus. Então nós precisamos orar e precisamos estar atentos às oportunidades que Deus vai criar, porque se nós estamos orando e nós cremos que Deus é poderoso o suficiente para agir, consequentemente Deus vai criar as oportunidades favoráveis para que nós rompemos com os obstáculos. Bendito seja o nome soberano do Senhor. E não podemos deixar que estas oportunidades criadas por Deus passem diante de nós despercebidas. O texto sagrado vai dizer no capítulo 2 que Neemias comparece diante do rei. O rei está na sua sala real, atendendo, julgando, tratando dos negócios do reino. E Neemias entra na sua presença para lhe dar na sua mão o vinho para o rei beber. Ele diz: tomei o vinho que estava posto e dei ao rei. Porém nunca antes estivera eu triste diante dele, até porque qualquer pessoa que comparecesse triste diante do rei, poderia o rei determinar a sua própria morte, só por comparecer com um semblante triste diante dele.
A pessoa poderia estar com um ente querido morto em casa, sendo velado, mas se tivesse que comparecer diante do rei, ele tinha que mudar o seu semblante. Ele não podia comparecer diante do rei com um semblante entristecido. Mas o peso do coração de Neemias era tão grande, tão forte, que Neemias não conseguiu disfarçar a sua tristeza. O peso do coração de Deus sobre o coração de Neemias era tão grande, repito, que Neemias, mesmo entrando na presença do rei para dar o seu copo na mão, Neemias não conseguiu disfarçar a tristeza do seu coração. E Deus vai usar a tristeza do coração de Neemias para criar uma circunstância para que ele rompesse com o primeiro obstáculo, que era conseguir o direito de poder voltar e retornar para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Neemias comparece diante do rei do capítulo 2, o rei vai dizer: o teu semblante, Neemias, está triste, eu vejo. E essa tristeza não é qualquer tipo de tristeza, é uma tristeza da alma, é uma tristeza do coração, ou nas entranhas, porque coração aqui para o judeu não é como é para nós. Coração aqui no judeu é a parte mais íntima do ser humano. Na cultura judaica não é o coração, o sentimento, é as entranhas, as tripas, é sentir o frio na barriga. A tristeza era tão profunda que o rei percebe, ele não consegue disfarçar. É tanto que quando o rei diz: essa tristeza não é senão tristeza de coração, ele diz: temi muito, eu fiquei com grande medo, porque ele sabia que se comparecesse triste, o rei poderia, por causa dessa tristeza, determinar a sua morte. Eu estou lutando aqui com a minha garganta para pregar, mas vamos lá. Não é Covid não, viu, irmão? Já fiz o teste semana passada, deu negativo, pode ficar em paz. Olha aqui para mim. Então, Deus usa essa tristeza de Neemias para criar uma circunstância favorável, porque quando o rei diz: essa tristeza é uma tristeza de coração, e ele teve medo, ele disse: rei, meu rei, como eu não estaria triste, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, derrubado, destruído, as suas portas consumidas a fogo. E quando ele disse isto, oh glória a Jesus, a oração de 4 meses faz efeito, rompe o primeiro obstáculo, porque o rei diz: o que é que você me pede para que eu te faça? Oh glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer para você esta noite que não tem obstáculo que fique diante da vida de um crente que ora, da vida de um crente que ousa orar, jejuar e colocar diante de Deus a sua necessidade. Se nesta noite você orar e ousar orar e jejuar e clamar e adorar, Deus vai romper obstáculos nesta noite, e você não vai cair na graça do rei Artaxerxes, não. Você vai cair na graça do Rei Todo-Poderoso que está aqui esta noite, cujo nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória a Jesus. O que você me pede? Aí ele diz: então eu orei a Deus. É claro que esta oração foi uma oração rápida, apenas para completar os 4 meses que ele já vinha orando. Então orei a Deus. Com certeza que Neemias orou em silêncio até, porque ele estava numa audiência com o rei. O rei pergunta para ele o que é que ele quer, mas Neemias já tem em depósito com Deus, porque não tem coisa melhor do que ter em depósito com Deus. Não, eu vou esperar você perguntar para o teu irmão: irmão, você tem em depósito com Deus? Pergunta aí para ele. Oh glória a Jesus. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Ele já tinha depósito, então ele orou
ao Senhor. E ele orou a Deus, e quando ele orou, o rei disse, o rei disse: o que é que tu me pedes? Ele disse: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. E o rei, diz o texto, o rei estava junto à rainha, e disse para ele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando tu voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Ou seja, o rei assinou o decreto e disse: pode ir, Neemias, vá, edifique e volte no tempo que você determinou voltar. O primeiro obstáculo para reconstruir era este. Não era o maior de todos que ele ia enfrentar, mas era o primeiro, e o primeiro já foi rompido, porque Deus é Deus que rompe obstáculo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: não importa qual seja o tamanho do obstáculo que esteja diante de você, há um Deus poderoso, que se você colocar mediante a oração, Ele vai romper, Ele vai abrir, Ele vai arrebentar, Ele vai criar situação, Ele vai mover o coração do rei. Mas eu digo sem medo de errar: Deus vai te dar vitória diante deste obstáculo. Mas, como eu disse, fique atento às oportunidades que Deus está criando. Deus criou uma oportunidade para Neemias diante do rei, e quando o rei se lhes ofereceu, mesmo sem saber, Deus criou a situação favorável para Neemias e reconstruir os muros de Jerusalém. Na sequência do aprendizado aqui da história de Neemias, tem um segredo aqui na vida dele. O segredo, eu já falei, mas digo agora por tópico. O segredo do êxito de Neemias estava naquele a quem Neemias servia, estava naquele a quem Neemias adorava, estava naquele a quem Neemias cultuava. É por isso que o crente tem que ficar esperto quando vir para o culto, irmão, e não se perder no culto, independente de qual seja o clima que está se movendo no culto. Você, se entender e for sábio, você vai dizer: eu vou adorar independente de que alguém adore, eu vou cultuar independente de que alguém cultue, porque num culto como este, adorando, Deus pode mudar a minha história, porque o meu segredo não está naquele que vai pegar o microfone para cantar ou pregar, mas está naquele que tem o poder de me dar vitória diante daquilo que eu necessito que Ele faça. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Oh, glória a Jesus. Neemias reconheceu que não foi ele, o seu poder de persuasão perante o rei, nem que o rei tinha um coração bom, e porque o coração do rei era bom, o rei lhe permitiu ir. Não, no capítulo 2, no versículo 8, na parte B, ele disse: o rei me deu cartas para os guardas e comigo, para a guarda real e comigo. O rei me deu cartas para que os governadores me dessem madeira e me desse ouro e prata para reconstruir. E ele disse: porque a boa mão de Deus estava comigo, porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias sabia que não era o seu poder de persuasão, não era a sua oração bonita e nem o bom coração do rei, mas ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele. E quando a mão de Deus está sobre um crente, ninguém pode tocar na vida deste crente, porque ele está vivendo o favor de Deus para a sua vida. A expressão mão de Deus foi comigo significa o favor de Deus, significa favor de Deus. Não é só proteção, não, é favor. É por isso que Jabes vai orar na
sua oração e usa 4 pontos, porque Jabes foi amaldiçoado por sua mãe, cujo nome foi colocado filho da minha dor. E Jabes sabia que na cultura judaica todo judeu que recebia o nome significava o seu destino, era o significado do seu nome. E a mãe de Jabes morre, mas antes de morrer coloca o nome dele de Jabes. O nome desse menino aí vai ser filho da minha dor. Ela amaldiçoou seu filho com seu próprio nome. Mas Jabes era espiritual e inteligente. A Bíblia diz, ele orou e disse: que Deus me abençoe muitíssimo, que o Senhor amplifique meus termos, que a mão do Senhor esteja sobre mim, e que o Senhor faça que com do mal eu não seja afligido. E a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração de Jabes. Oh, glória a Jesus. Eu vou esperar você adorar. O Espírito de Deus está me dizendo aqui esta noite, eu sou sincero, o Espírito de Deus está me dizendo, Deus está estendendo a mão sobre alguém aqui esta noite, e está dizendo, o meu favor é contigo, eu vou na tua frente. Oh, bendito seja o nome dele. Ele reconheceu que tudo que ele recebeu do rei é porque a mão de Deus era sobre ele. Oh, glória ao nome de Jesus. E eu creio, Deus estenderá a sua mão sobre alguém aqui esta noite, porque a boa mão dele continua sobre nós. Glória a Jesus. Esdras vai dizer a mesma coisa no seu livro, no capítulo 2, versículo 21. Ele vai dizer a mesma coisa, que viajou, e Esdras não, Neemias pediu guarda real, Esdras não. E ele disse, nós jejuamos e oramos junto ao rio Ahava, porque fiquei com vergonha de pedir ao rei uma guarda pessoal, porque eu tinha falado para o rei que Deus era poderoso para nos guardar. Então nós oramos e jejuamos, e quando eles chegaram em Jerusalém, 8 meses de viagem, ele disse, nada nos aconteceu, escapamos das mãos dos salteadores, porque a boa mão de Deus foi conosco. Oh, eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Neemias chega em Jerusalém, eu ganho tempo para nós orarmos. Ele chega em Jerusalém, ele diz para os anciãos o que foi fazer lá no capítulo 2, no versículo 17. Ele disse, olha, vocês estão vendo a miséria que está o povo, Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas a fogo, vinde depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos em vergonha. Ele revela o seu propósito para o qual foi chamado. Os anciãos concordam com ele que vão reconstruir. E aí quando ele decide reconstruir, o primeiro obstáculo ele rompeu, mas aí ele tinha que começar a reconstruir. E quando ele vai começar a reconstruir, aí vão surgir os demais obstáculos que se levantarão. É impressionante, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Mas existem dias, irmãos, que dependendo da luta são iguais a ano. Existem lutas que dependendo da luta, uma semana é igual a meses. Ele reconstruiu em 52 dias de intensos, de manhã, tarde e noite, finais de semana, com exceção do sábado que eles guardavam, de muitas lutas, de muitas provações, de muitos obstáculos que se levantavam continuamente e permanentemente para que ele não conseguisse cumprir com seu objetivo. E aí eu aprendo uma coisa, e foi falado aqui já no púlpito nesta noite, que não é porque somos salvos e a boa mão de Deus está sobre nós, que nós estamos isentos de oposição, de perseguição, de zombaria, de incompreensões, de dificuldades e de barreiras que se levantarão durante a jornada que nós estivermos empreendendo em direção ao céu e à eternidade, em direção aos sonhos de Deus para nós, e os sonhos que Deus colocou no nosso coração para nós vivermos nesta terra e neste mundo. Haverá dificuldades, sim,
haverá provações, haverá obstáculos, haverá barreiras, haverá dificuldades. Bendito seja o nome do Senhor. E se não houvesse, não haveria necessidade de ter uma campanha como essa, rompendo obstáculos. Haverá sim, mas haverá também obstáculos que vão se romper, que vão se abrir. Aquele que você vai romper, e aquilo que você não puder romper, Deus vai romper por você, mas vai nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O tempo já foi embora, então eu vou condensar a mensagem para nós orarmos. Porque quando Neemias revela o que ele foi fazer ali, ele começa a lutar, enfrentar uma série de obstáculos, série deles. E o primeiro deles foi a zombaria. Começaram a zombar de Neemias. O texto vai dizer que Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: quem é isso que faz? Querei vos rebelar contra o rei? Depois diz no capítulo 4: e Tobias o amonita disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Começaram a zombar. Eu lembro, hoje não, eu não conto meus sonhos mais para ninguém, mas quando era novo convertido, que não tinha experiência, contava para as pessoas meus sonhos. Você é doido, é? Você, esse coitado aí, essa família aí que você nasceu, não acreditavam. Já me chamaram novo convertido, que eu ia para a igreja todo dia, eu gostava de usar terno, novo convertido, seu pastorzinho de meia tigela. Zombavam, não acreditavam. E a primeira coisa que vai fazer com você, novo convertido que aceitou Jesus, e quem vai fazer com você não é as pessoas de longe, não, é as pessoas de perto, é da sua própria casa, é a sua própria família, seus próprios familiares, seus próprios amigos, serão os primeiros a zombar de você, a criticar a sua fé. Olha o crentinho aí, depois que fez tudo de errado, depois que fez tudo que não presta, depois que fez tudo que não agrada, agora quer ser crente. Foi para você mesmo que Jesus Cristo veio. Oh, glória a Jesus. A irmã Lúcia pregou nesta noite: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, glória. Não é o que está sã que precisa de médico, é o que está doente. Desce zombar, levante a cabeça, acredite no chamado, acredite naquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa o zombador de lado e segue em direção ao alvo. Opa! Com os zombadores. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Te digo pela experiência de fé e te digo pelo Espírito: não pare por causa dos zombadores. Você sabe quem você é, você sabe qual é o seu chamado, você sabe o que é que Deus tem na tua vida. Este é o primeiro obstáculo que o diabo vai colocar diante de alguém que quer cumprir um chamado de Deus. Por quê, pastor? Porque ele sabe que se os zombadores tiverem êxito zombando de você e você desistir, ali para tudo. Oh, glória a Jesus. A coisa mais importante na caminhada de fé é saber quem você é em Jesus. Oh, vou esperar você adorar. Oh, glória a Jesus. Saiba quem você é em Jesus. Oh, bendito seja o nome dele. Oh, Jesus. Aqui não era qualquer tipo de zombaria não, irmãos. Era um sarcasmo desencorajador. Era um sarcasmo desencorajador. Não era só zombar, era também, tinha um propósito de desencorajar. Eles podem levantar um muro e uma raposa derruba. Esses coitados, esses miseráveis. Agora o mundo pode lá fora, até aqui dentro, te chamar de coitado e miserável. Só que tem uma coisa: saiba quem é que está com você. Saiba quem é que está com você.
Oh, glória ao nome de Jesus. Aos olhos do homem, aos olhos do ser humano, podem te olhar e te dizer: é fraco, não vai chegar em lugar nenhum, zombar. Oh, glória a Jesus. Mas a tua força, ela não vem do homem, a tua força, ela vem do alto. Oh, glória a Jesus. A tua força vem do poder do Espírito de Deus que mora e habita em você. É Ele quem te impulsiona em direção ao alvo. Oh, glória a Jesus. Tem um versículo na Bíblia Sagrada, muitos, a Bíblia toda, eu amo a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Eu sei que se eu posso tirar um versículo e colocar na minha caixinha de promessa, um deles é aquele: e Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê, pastor? Porque o senhor é inteligente? Não. Porque o senhor tem diploma? Não. Porque o senhor tem dinheiro? Não. Porque você anda no carro bom? Não. Segundo o poder dele que em nós opera. É o poder dele operando através de nós. Você não está vendo? O poder de Deus está operando e você está andando, marchando, e o mundo espiritual está dizendo, o diabo está dizendo: abre, 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 porque o Filho do Homem lá de cima vai passar. O anjo acampa ao redor dele, sai da frente, porque o poder de Deus opera através dele. Neemias enfrentou o obstáculo da zombaria, tentando desanimá-lo, enfraquecê-lo, desistir-lo, sarcasmo. Depois ele enfrentou a barreira, o obstáculo do ataque dos seus inimigos. Porque o inimigo é assim, presta atenção, o que eu estou te ensinando nesta noite aqui. O inimigo, ele vai tentar fazer você parar primeiro lançando palavras negativas, zombaria, sarcasmo. Se ele não conseguir você vencer, ele vai te atacar diretamente. Ele vai tentar te atacar direto. Primeiro ele trabalha na surdina, nas escondidas, por debaixo dos panos. Aí quando ele vê que você não cedeu, aí ele se declara, ele se mostra, ele te confronta. Oh, glória. Capítulo 4, versículo 7 ao 23. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os adosnitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros, que já as roduras se começavam a tapar, iraram-se sobre modo e concordaram entre si para virem atacar Jerusalém e para desviá-los do seu intento. Fala aí para teu irmão: tudo que o diabo quer te desviar do teu propósito, é tudo o que ele quer. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Ele vai ameaçar, ele vai falar, ele vai trabalhar, mas se ele não conseguir, ele vai tentar te atacar tete a tete, frente a frente. Oh, glória a Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O teu irmão mais velho está aqui esta noite. Oh, glória a Jesus. Lembra, irmão? Lembra, eu quero só fazer uma comparação, né? Quando você estudava na escola, tem uma historinha que tem um menino que sofria bullying na escola e apanhava nos seus colegas, mas ele um dia disse: amanhã eu vou trazer meu irmão mais velho, aí eu quero ver se vocês vão fazer bullying comigo. Aí ele trouxe o irmão mais velho dele, desse tamanho, cheio de músculo, aí ninguém pode tocar nele. Eu quero dizer que o teu irmão mais velho está aqui esta noite. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O diabo, ele pode te afrontar tete a tete, mas o mais valente está aqui esta noite. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vou dizer que o teu Deus é maior do que o teu adversário.
O teu Deus é maior do que o teu inimigo. O teu Deus é maior do que o diabo. O teu Deus é maior do que o inferno. Oh glória! Eu vou esperar você adorar. Oh glória a Jesus. O texto diz que eles iam atacar, porém nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de noite e de dia. Oh glória a Jesus. Eles venceram esse outro obstáculo da perseguição, da ameaça. Venceram. Os inimigos perderam a força. O diabo vai perder a força, viu? Ele vai perder a força. Vou dizer para alguém aqui esta noite: o diabo vai perder a força. Ele se levantou com grande fúria, mas ele vai perder a força. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Oh glória ao nome de Jesus. Ele vai perder a força. E você vai vencer não na tua força, mas na força do Deus Todo-Poderoso. Deus vai frustrar os planos do diabo. Aquilo que o diabo faz debaixo do pano, Deus vai trazer e revelar na frente de todo mundo. E vai envergonhar o diabo e vai desmascará-lo. Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Ele venceu o obstáculo da zombaria, o obstáculo da perseguição, da desunião interna. O diabo provocou, houve briga entre o povo que estava construindo. Um pouco mais, o povo começou a brigar. O próprio povo começou a discutir. Houve desânimo, a barreira do desânimo. O povo disse: o pó é muito e nós não podemos mais carregar. Diz aqui: então desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito e nós não poderemos edificar. Desânimo. O povo foi atingido por um desânimo, não queria mais construir. Mas de uma coisa eu sei: em 52 dias teve festa. Oh Jesus. Porque todos os obstáculos que se levantaram caíram por terra. E em 52 dias concluiu o muro, colocou as portas e fechou com ferrolho. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Oh, eu vou esperar você adorar Jesus de pé comigo nesta noite. Oh, Jesus de Nazaré. Hoje você pode ter chegado aqui com teu semblante triste, mas Deus vai romper os obstáculos e Deus vai te dar vitória no tempo certo, na hora certa. Todos os obstáculos vão cair por terra e você vai celebrar. E você vai dar um culto de ação de graça pela vitória de Deus. Oh glória. Por que, pastor Arnaldo, eles concluíram os muros em 52 dias? Vou dizer 4 coisas. Não vou falar, só dizer. Primeiro, porque Deus estava com ele. E Deus mais você. Preste atenção nisso aqui. Deus mais você é igual à maioria. Deus mais você é igual. Ficou só eu e Deus. Pronto. Deus não precisa mais de nada. É melhor ficar só você e Deus do que ficar você e mais 1000 sem Deus. Oh glória a Jesus. Oh Jesus maravilhoso. Porque eles construíram, porque Deus estava com eles. Segundo, o povo tinha um líder corajoso, dedicado e decidido. Neemias não parou por causa de obstáculo nenhum. Surgia obstáculo, ele vencia, ele orava, ele clamava aquele que tinha poder e rompia.
com obstáculo. Oh, glória a Jesus. Neemias não parava, irmão, para se intrometer com o inimigo. Um dia o inimigo chegou, o mensageiro, Neemias estava no andando, disse: desce daí. Sanbalat e Tobias manda convidá-lo para se encontrar no vale de Ono. Neemias só olhou e disse: não posso, estou fazendo uma grande obra, e esta obra não pode parar. Terceiro, o povo se dispôs a trabalhar, e no final de tudo, todo sofrimento vale a pena quando se sofre por uma causa nobre. Oh, glória a Jesus. Olha aqui, se sua causa não for nobre, seja qual for o sentido da vida, você nunca também terá obstáculo para vencer. Só existirá obstáculo